Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre os principais temas de história geral que costumam ser cobrados no Enem. Então, vamos a ela. Muito bem. Inicialmente, é importante frisar algumas coisas. Então, essa daqui é a segunda aula. Eu tenho uma aula aqui no canal também sobre os principais temas de história do Brasil que são mais cobrados no Enem. E se você vai fazer essa prova, é importante que você saiba que a história do Brasil cai muito mais no Enem. Cerca de 70%, 80% da prova do Enem das questões de história da prova do Enem são questões que abordam mais a história do Brasil. Porém, esses 20% aqui de história geral, em média, não são nada desprezíveis se a gente pensar a importância que tem cada questão nessa prova. Outra coisa também que tem que ser lembrado é o fato de que, na verdade, você não tem prova de história no Enem. Você tem ciências humanas e suas tecnologias, então você vai ter questões que abordam história, mas também geografia, mas também filosofia, sociologia, arte. É indicado que você consiga pensar, ou que você se esforce para pensar na história de uma forma mais integrada. Aquilo que você aprendeu nas aulas de sociologia, nas aulas de filosofia, com certeza também vai te ajudar a responder questões de história e vice-versa. Outra coisa que a gente pode reparar já de saída é que os conteúdos de história antiga, história medieval e história moderna não são os mais cobrados no Enem. Esse tipo de levantamento aqui é feito por vários profissionais, eu dei uma boa pesquisada e dá pra gente ver claramente que idade contemporânea, América Latina, história da África são temas mais frequentes na prova do Enem. Contudo, se você estiver pensando em estudar a história antiga para o Enem, é ideal que você conheça bem o período clássico, então Grécia e Roma. Por quê? Bom, porque a questão da Grécia Antiga tem toda aquela discussão da formação da cidadania, da questão da democracia de Atenas e assim por diante. A história de Roma é um conhecimento muito relevante a partir do momento em que o Império Romano foi o maior império da antiguidade, se expandiu e que o seu sistema jurídico influenciou toda a história ocidental mais tarde. Bom, a Idade Média, temas de Idade Média que já foram cobrados são o feudalismo. Então, você saber definir que sistema é esse, o feudalismo, como um sistema econômico, político, social, que vai se formando ali depois da queda do Império Romano, né? Então, o feudalismo ele tem uma longa formação ali do século V até o século X, chega no seu auge no século XI na Europa. Então, o feudalismo como um sistema agrícola, focado na produção dentro dos feudos, unidades rurais autossuficientes. É interessante você saber explicar sobre o funcionamento da economia feudal clássica, a questão das obrigações servis, aonde você já vai ter uma mistura com o conteúdo da sociedade medieval. A sociedade medieval, aquela sociedade estamental, muito pouca ou nenhuma possibilidade de mobilidade, de ascensão social, uma sociedade tripartida, então repartida entre membros do clero, membros da nobreza e membros do povo em geral. É interessante que você tenha um bom esclarecimento sobre isso. E também, em termos de Idade Média, a baixa Idade Média, o período final da Idade Média, então, do século XI até a grande crise do século XIV, o momento em que o feudalismo já começa a apresentar sinais de crise, desagregação, com o crescimento das cidades, o crescimento do comércio, a partir ali do século XI, com as cruzadas, a reabertura das rotas mediterrânicas e assim por diante. Idade Moderna já é um conteúdo que você vê, que tem pouca coisa também aqui no meu resumo, mas acontece que em História do Brasil se tem muita coisa associada à Idade Moderna. Então essa aula que eu mencionei agora no começo, essa aula dos principais temas de História do Brasil, tem muita coisa de História Moderna lá também. Como eu sempre digo, é interessante que você estude história de uma forma mais integrada possível. Então, se você está estudando história geral, história do Brasil, procure ver quais relações o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no mundo, ocasionaram no Brasil.
né? Então, a história geral, para quem está focando na história do Brasil, como o Enem, a história geral é um palco, é um pano de fundo muito importante. Não dá para entender muita coisa na história do Brasil se não tiver um bom conhecimento de história geral. Então, a questão do absolutismo, por exemplo, né? Quem são esses reis modernos que são muito mais poderosos do que os reis medievais? Por que são tão poderosos esses monarcas modernos na Europa? Qual a relação disso com a burguesia, com o crescimento da burguesia? Daqui também você vai tirar o mercantilismo, as grandes navegações. Então, você está lá estudando o absolutismo, os teóricos absolutistas, mas você tem que ter em mente que a aliança dos reis e da burguesia na Idade Moderna foi o que potencializou justamente o fenômeno das grandes navegações. E o mercantilismo nada mais é do que a política econômica dos reis absolutistas, na qual viagens em busca de novas rotas comerciais ou em busca de novos territórios, elas são incentivadas, são potencializadas dessa forma. Na Idade Contemporânea, então, a gente vai pensar um pouquinho mais devagar aqui. Porque tem muita coisa aqui nessas breves 6 linhas aqui do meu quadro. Então, a Idade Contemporânea é o mundo após a Revolução Francesa. Tá? Mas eu já comecei aqui com a indicação de que você vai fazer a prova do Enem sabendo bem sobre o que foi o Iluminismo. Esse movimento burguês, esse movimento filosófico, esse movimento de valorização da razão, né? O Iluminismo é chamado de filosofia das luzes ou século das luzes, quer dizer, no século XVIII você vai ter um movimento muito forte de ideias que vão criticar o absolutismo, o intervencionismo econômico que marcou aquela economia mercantilista do século XVI, XVII. No século XVIII isso começa a ser muito criticado, porque justamente a burguesia está tão fortalecida nos países centrais europeus que já essa força toda das monarquias passa a ser um incômodo muito forte. O que vai acontecer? No país que tem uma das maiores populações da Europa Ocidental, que é a França, o absolutismo mais forte, questões climáticas, questões sociais, tudo isso vai se somar com as ideias iluministas e potencializar uma grande ruptura, que é a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é um processo com várias nuances, com várias fases, com avanços e retrocessos, de acordo com cada grupo que pertencia ali à Revolução, então jacobinos, girondinos. É um momento muito interessante da história, muito marcante da história, e é importante que você estude com calma a Revolução Francesa, passo a passo, fase por fase, para que você tenha uma visão do conjunto. Mas eu já vou te dizer que no Enem, a fase do terror, ela é mais falada, é mais cobrada, apareceu mais vezes, com mais ênfase do que as outras fases da Revolução Francesa. Porém, ao final desse processo, você vai ter uma época chamada Era Napoleônica, que é um conteúdo nada desprezível, é uma situação na qual um general francês, à frente de um exército muito poderoso na época, dominou grande parte do continente europeu, sacudindo de vez as velhas estruturas modernas ou até medievais daquele continente. Você vai ter um reflexo muito forte depois nas independências da América Latina, na independência do Brasil, por exemplo, com o período joanino e etc. Então, Revolução Francesa, grande tema para você estudar para o Enem. Revolução Industrial. Olha, se você juntar a Revolução Francesa com a Revolução Industrial, nós temos as revoluções burguesas do século XVIII. São grandes rupturas, a Revolução Francesa na sociedade do antigo regime, a Revolução Industrial na economia, na sociedade, na política, tá? Então, você saber diferenciar as fases da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial na Inglaterra, principais fontes de energia, setores industriais privilegiados, você tem lá carvão mineral, setor têxtil, né? A segunda fase da Revolução Industrial, então, já na segunda metade do século XIX, quando esse processo se expande para outros países da Europa Ocidental, para os Estados Unidos, para o Japão e outros países aí, enfim, tá? E sobretudo as consequências desse processo da Revolução Industrial, também interessante que você tenha bem claro, principalmente as consequências econômicas e sociais desse processo.
Então, não se trata apenas de um mero avanço tecnológico. As revoluções industriais aceleraram o ritmo de produção, aceleraram o ritmo de consumo, aceleraram diversas estruturas sociais nas suas transformações. Então você vai ter revoluções, você vai ter revoltas, você vai ter ideologias aí no século XIX que estão tentando explicar, justificar, questionar, desafiar, reconstruir esse mundo transformado pela Revolução Industrial. Eu vou citar duas aqui, o liberalismo e o socialismo. São ideologias que vão se fortalecer no século XIX justamente por causa desse mundo que está convulsionando com esse novo dado que é o imenso avanço tecnológico da época, tá? Mas não somente o liberalismo e o socialismo, você tem que estudar também o anarquismo. É importante conhecer, por exemplo, a teoria social da igreja no século XIX, o nazifascismo e seus congêneres. O que vai acontecer aqui? A gente está falando de um período entre guerras. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ali sobretudo em países como Itália e Alemanha, você vai ter o crescimento de ideias totalitárias de extrema direita, como as ideias fascistas na Itália e as ideias nazistas na Alemanha. O fascismo com seu louvor à guerra, ao militarismo, o seu culto à personalidade do seu grande líder, o Mussolini, etc. O nazismo com tudo isso e mais um componente muito forte de ódio racial, de ódio contra judeus e outras categorias. É muito interessante que você, quando for fazer o Enem, tenha uma boa visão sobre esse fenômeno. Mas como eu estava dizendo, não é o único. Você vai ter o franquismo na Espanha, você vai ter o salazarismo em Portugal e outros regimes aí, até fora da Europa, que vão se inspirar bastante nisso daqui. Guerras mundiais. Bom, eu acabei de falar do período entre guerras com a ascensão do nazifascismo. As guerras mundiais são um tema muito importante para a história, não só contemporânea, mas especificamente do século XX. Então você saber contextualizar o surgimento dos grupos que vão se rivalizar nessas guerras, as questões próprias de cada grupo desse, as fases dessas guerras, a Primeira Guerra Mundial com suas 3 fases, a Segunda Guerra Mundial da mesma maneira, as consequências. Veja, no caso da Primeira Guerra Mundial, você pode elencar consequências fora da Europa. Você pode falar da industrialização na América Latina, em alguns países, como o Brasil, por substituição de importações após a Primeira Guerra Mundial. Você pode falar na crise de 29, que começa nos Estados Unidos e espalha para o mundo todo, capitalista. Você pode falar, por exemplo, de contexto e consequência da Segunda Guerra Mundial. A maior consequência da Segunda Guerra Mundial talvez tenha sido a formação de um mundo bipolar, do mundo que a gente chama o mundo da Guerra Fria. Então a oposição entre Estados Unidos e União Soviética, a formação desses 2 grandes blocos de países, esses 2 grandes blocos hegemônicos, uma disputa ideológica, uma disputa armamentista, uma disputa espacial, uma disputa econômica, por que não dizer, como foi a Guerra Fria. A Guerra Fria trouxe consequências para o mundo todo. Por exemplo, na América Latina, você vai ter a formação de ditaduras militares sangrentíssimas, como foi a Argentina, como foi a chilena, como foi a brasileira. Ditadura civil-militar do Brasil, respondendo justamente aos desafios da Guerra Fria. Mas não apenas isso. Pensando especificamente no contexto da América Latina e África, como nós estamos falando da prova do Enem, que é uma prova mais reflexiva, que é uma prova que procura trabalhar com questões da brasilidade, grandes questões brasileiras. Então, o Brasil inserido na América Latina. É interessante que você entenda sobre a colonização espanhola, a maneira como, na Idade Moderna, a Espanha estabeleceu as suas colonizações sobre diversas regiões da América, a dominação sobre os astecas, dominação sobre os incas, a violência, o foco na mineração, a sociedade da América Espanhola, a diferenciação das pessoas pelo nascimento, pela etnia, então, enfim, né? América Espanhola e as independências da América Espanhola também. O processo das independências da América Espanhola vem na esteira da era napoleônica, aqui depois da Revolução Francesa. Então, no século XIX, com o Napoleão Bonaparte fazendo guerra e conquistando vários países da Europa, um desses países conquistados, portanto desestabilizados, foi a Espanha. Na América Latina, na América Espanhola, você vai ter diversos movimentos de independência que vão se aproveitar, entre outras coisas, dessa questão da era napoleônica. Então, saber falar um pouquinho sobre esse contexto, a maneira como a América Latina, ou a Grande América, foi sonhada por um homem chamado Simão Bolívar, mas que se esbarrou em particularidades e interesses locais, etc, etc. África pré-colonial.
partilha da África, são assuntos que historicamente foram muito negligenciados no ensino de história no Brasil. Mas nos últimos 10, 20 anos, talvez, existe um esforço de resgate, de valorização, de trabalhar essa história da África. Por quê? Porque estamos no Brasil, um país onde mais da metade da população tem essa etnia no seu sangue, né? Então, mais da metade dos brasileiros é afrodescendente, declara-se afrodescendente. Então, a África, antes dos europeus, os grandes reinos da África pré-colonial, o reino de Gana, o reino do Mali, o reino do Songhai. E quando se fala da partilha da África, a gente está falando do quê? Do imperialismo europeu sobre a África no século XIX. Ao mesmo tempo que é interessante você entender como funcionou esse imperialismo, quais são os países com mais colônias, Inglaterra, França, a questão do Congo belga, etc. Também é interessante você refletir, quando estiver estudando na partilha da África, as consequências desse processo na formação da África atual, da dificuldade imensa que muitos países africanos têm para se desenvolverem, para terem uma paz social, o quanto a forma como a África foi partilhada e também a forma como ela foi descolonizada no pós-Segunda Guerra Mundial, o quanto esses processos impactaram naquele continente. Por quê? Porque justamente a prova do Enem, ela privilegia justamente questões que levem em conta esse tipo de problematização, historicização e etc. Quando você fala de herança cultural africana e indígena no Brasil, vai na mesma esteira. Então, conhecer para valorizar a herança cultural dos povos originários, dos povos indígenas, e a herança cultural dos povos africanos, que aqui, né, juntamente com os indígenas, juntamente com vários outros grupos, né, formaram o país que nós temos hoje, com suas mazelas, com seus problemas, mas também com sua diversidade cultural maravilhosa. Então, você ter uma boa visão sobre essa formação do Brasil é muito recomendável para o seu sucesso fazendo a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sim, é bem rápido mesmo, só estou apontando aqui os temas. Mas vários desses temas, eu já fiz aulas específicas de cada um deles, procure aqui no canal. Tenho certeza que você vai encontrar, se não de todos, da maioria. Mas é isso. Então, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal, comente, por favor, o que você achou do vídeo, deixe sugestões, isso ajuda muito o nosso trabalho. Mas era isso. Por hoje, era isso. Então, queridos alunos, queridas alunas, fiquem bem, um abraço e até a próxima!